origem, de onde surgem aí os esquemas, né? Tem aqui esses três olhares aqui, que são três princípios, que faz com que surgem os nossos esquemas. O primeiro é o traço de personalidade. Quem aí já estudou a respeito disso sabe o quanto é importante, porque às vezes a gente está lidando com um paciente que ele tem um traço de personalidade ali mais extrovertido, mais introvertido, e a gente precisa entender tudo isso também. Porque se ele traz ali para essas dificuldades e metas uma ação que está totalmente fora de acordo com a personalidade dele, ele pode mudar isso? Claro que ele pode, mas ele precisa ter consciência que ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ele consegue. Então, essa abordagem, ela tem essa base desse olhar, até para que ele pudesse chegar nos esquemas, então ele usou esse estudo da base da personalidade. E aqui é tão interessante que às vezes as pessoas falam assim, Ana, eu tenho autossacrifício, a minha irmã tem também, só que a gente age totalmente diferente, por dois motivos. Pelo traço de personalidade que é único e também pelas experiências traumáticas que moldam o esquema. E que são essas experiências traumáticas? São situações que acontecem de forma repetitiva ou com um impacto muito grande. Tem um exemplo que eu gosto de trazer assim. Então, uma criança está lá no processo de desfraude, os pais não sabem ao certo como conduzir e briga o tempo todo, você é incapaz, você não consegue. Essa criança vai para a primeira série. Chega lá, a professora fala assim, nossa, mas você não dá conta, você é incapaz, você não consegue. E vai ficando ali, esse traço, né? Aí chega na adolescência, os amigos excluem e sente assim, nossa, não dou conta mesmo de ter amizade. Entende? Essas experiências repetitivas, né? E aí ele vai para o trabalho e ganha as contas porque não é bom o suficiente. Casa e aí tem desentendimento com a esposa porque não é bom o suficiente. Ana, mas por quê? Tem aí uma química esquemática. Por quê? Vocês já perceberam que tem alguns pacientes que, por exemplo, aquela pessoa que casou com um cara que batia, separou e casou com outro que batia? Porque nessa química esquemática, a mente, ela vai buscando bem mais o que é conhecido e confortável. E é natural que, diante do esquema ativado do paciente, ele se aproxime de situações que vai ativar, que é o que chamamos de química esquemática. Então, assim, quem é que namora, é casado, é legal quando a gente vê os esquemas, a gente percebe que o que acaba unindo um com o outro, porque, querendo ou não, existe um emaranhamento do esquema e uma retroalimentação desse esquema um com o outro também. Mas aqui focando, então, na origem, né, porque se deixar eu vou longe, porque eu amo esse assunto, o outro fator é esse fator das necessidades básicas, ó, vou passar o mouse aqui em cima. E aqui existe uma profundidade de conhecimentos em que ele fala assim, que todos nós, como temos necessidades fisiológicas, temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. Vou repetir o que eu falei rápido. Todos nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas, do nascimento até os 18. E quando essas necessidades não são supridas, por dois fatos, ou porque os pais e cuidadores não oferecem, ou porque realmente a interpretação dessa criança, desse adolescente, é de não ter recebido. É claro que eu tomo bastante cuidado no processo terapêutico de não achar um culpado jogando isso nos pais. Porque não é o que os pais fizeram com a gente, é o que a gente faz com o que os pais fizeram com a gente. E muitas vezes esses pais, eles não tinham um conhecimento que hoje a gente tem. E eles foram repetindo ali um comportamento que fizeram com eles. Então, quando eu trago esse olhar, eu já trago um olhar de tirar, né, o pai ou a mãe ou o cuidador desse papel de que eu sou assim por causa dele, de levar essa revolta. Então, com tudo isso, dentro do estudo dele, formou-se então os AIDS, que são esses esquemas disfuncionais aí que nós temos. E que hoje eu vou apresentar para vocês dois esquemas que são mais clássicos aqui entre os psicólogos. Tranquilo até aqui? Vamos conhecer os esquemas. Eu estou indo assim um pouquinho rápido, por quê? Porque como tem o roleplay e eu vou ser atriz e meu marido ator, e a gente vai ter um tempinho ali, eu estou contextualizando tudo isso. E pelo que eu estou vendo, essa aula vai ficar gravada, porque tem uma bolinha piscando aqui. Então, depois, não, eu quero rever, quero ver um pouquinho mais o que são esquemas. Eu sei que agora poucas pessoas estão me ouvindo, a maioria está lendo aqui qual é o esquema, né? Eu sei que vocês estão lendo, vocês não estão me ouvindo, não. Foquem aqui em mim que eu vou falar o que está escrito aqui. Assim, o primeiro esquema, ele tem como nome aí defectividade e vergonha.
E qual a característica? Gente, aqui eu estou falando com psicólogo, então eu coloquei psicólogo, mas esse esquema pode ser geral, de qualquer pessoa, tá? Mas em relação ao psicólogo, eu trouxe quais são os prejuízos para o psicólogo. Então, assim, dificuldade em acreditar no seu potencial. Esse esquema, ele é bem sorrateador, posso dizer assim, quando o terapeuta está iniciando na prática clínica, porque ele traz aquela sensação de que eu não vou dar conta, acho que eu não sou bom o suficiente, e se me perguntar alguma coisa que eu não souber, então ele vai limitando cada vez mais o paciente, o psicólogo. Só que quando o psicólogo tem uma gana muito grande de ser psicólogo, e aí a gente fala que ativa o adulto saudável dele, ele vai além, ele rompe. Só que a grande maioria, não. É quase lá como a corrida dos espermas lá, né? Que vem, os mais fortes vão. Então, assim, por que eu tô falando isso? Para que vocês possam, não sei, às vezes se você está iniciando, se você está com receio ou não, mas que você entenda que esse esquema não é 100% verdadeiro. Olha que delícia, gente, quando eu fiquei sabendo disso, porque ele fala, os nossos esquemas não são 100% verdadeiros. Eles vão, de certa forma, nos cegando. Só que como a gente busca esse campo conhecido, então muitas vezes a gente se aproxima de problemas que confirmam que o nosso esquema é verdade. Mas não tem como a gente ser 100% defeito e vergonha. Então, esse esquema não é 100% verdadeiro. Traz uma percepção e um sentimento de que é falho, que é inferior, principalmente quando olha um psicólogo que está há mais tempo, então traz essa percepção dentro de um processo. E muitas vezes traz uma desvalorização do próprio trabalho e automaticamente deixando com que outras pessoas desvalorizem ela, né? Então, é um esquema muito delicado aqui. Perguntas que as pessoas me fazem, já que vocês não estão fazendo. Ana, então, assim, eu acho que eu tenho esse esquema, só que eu lido bem com essas coisas, né? Gente, todos nós temos os 18 esquemas, perdão. Só que existe 4 na nossa vida que fica mais ativado. Pode ser que esse esquema não está ativado nesse momento. E aí tem uma questão também. Nesse momento, você está analisando com uma dor ou você está analisando enquanto um adulto saudável? Por quê? Aqui eu estou falando em situações que dói, em que você sente assim, eu não vou dar conta, é muito difícil. Essa situação que é a ativação do esquema, né? Então, assim, eu quero que vocês tragam esse olhar. Ah, não, Ana, eu não estou sentindo isso, mas eu já senti. Ah, não, Ana, eu não senti. Tudo bem? Ah, Ana, todo psicólogo tem esse esquema? Não é todo, tá? A grande maioria tem esse esquema, mas não são todos. E aí, então, isso faz com que o terapeuta tenha aí alguns comportamentos disfuncionais. Funcional deixa a gente bem, disfuncional não deixa com que a gente fique bem. E aí, o que acontece? Um medo extremo, como eu falei anteriormente, de iniciar a trajetória clínica ou qualquer tipo de mudança, caso vá fazer uma migração para uma abordagem ou montar uma clínica. Então, gera tudo que é novo, ativa esse esquema. Acreditar que ser bem-sucedido é ser capaz de atender todos os casos. Gente, para mim foi tão libertador saber que eu não vou dar conta de atender todos os casos e tudo bem, porque a gente precisa se especializar em algo. E a gente não dá conta, a gente não é o melhor terapeuta para todo mundo também. Então, entender que a gente não vai conseguir atingir esse nível elevado aí. Dificuldade de estabelecer limites com o paciente, tempo de sessão, 50 minutos, fica ali 1h10, né? Principalmente com aquele paciente que é mais carente, então fica com medo de dizer não, se perde ali entre o tempo de ir no banheiro, tomar água para atender a próxima pessoa, porque entra muito nesse esquema, e às vezes traz esse olhar para o pagamento também. Por quê? Porque traz um receio. Gente, é tão gostoso ser psicólogo, né? Por mais que a gente sabe que tem estudo, tem muita coisa, isso é prazeroso também. Então, sente que às vezes não é merecedor ali daquele valor, por mais que a gente tenha conta para pagar, esse esquema ele vai trazendo esse olhar. Dificuldade de aceitar que as mudanças acontecem de acordo com o tempo do paciente e não com o nosso, porque às vezes a gente tem muito esse desejo, né, de que a pessoa fique boa, que fique bem, porque esse é o objetivo quando ela procura terapia, porque ativa muito, eu não estou dando conta, eu não estou fazendo. E aqui o último tópico seria assim, evita fazer terapia com receio que um colega entenda e conheça as vulnerabilidades, porque eu não quero que as pessoas saibam que eu sou defeituosa, eu não quero que as pessoas saibam que eu não dou conta, que eu tenho vergonha, que eu tenho dificuldade. Até aqui, né?
esse é o esquema de defectividade. Vou falar do esquema de autossacrifício, e aí nós já vamos preparar para a encenação. Autossacrifício. Então, qual a característica aqui desse psicólogo, né? Dificuldade em colocar limites com os pacientes. É bem clássico do outro. Um vai associando algumas características ali. Principalmente quando traz esse olhar de fazer muito pelo outro. Ana, mas não é questão a gente poder ajudar? Sim, mas não entrar no autossacrifício, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque isso vai desgastando, a gente vai perdendo as nossas energias ali. Ou que às vezes tem dificuldade de lidar com aquele paciente que está severamente deprimido. Então, dá uma atenção muito maior. E isso é uma característica do esquema. Comportamentos. Dificuldade em tirar férias. E às vezes pode ser que você fale assim, não, Ana, mas eu não tiro férias porque eu fico sem receber. Gente, nós estamos lidando com pessoas, ajudando elas ficarem bem emocionalmente, entendemos que tudo na vida precisa de um tempo, de um descanso. Então, o psicólogo também precisa tirar férias, né? As minhas começam semana que vem. Por quê? Porque fica com medo, às vezes, de desamparar o paciente. Eu lembro que na última semana que eu avisei que eu vou tirar férias, né? Aí alguns pacientes mandaram mensagem, memezinho, né? Minha terapeuta saiu de férias, e aí batendo em pessoas, né? Então, assim, eu recebi isso como uma brincadeira, né? Se eu recebesse isso como algo sério, eu nem tirava férias. Responder as mensagens do paciente também em diferentes horários, então, indiferente seja na hora do almoço, à noite, de madrugada, responder, final de semana, feriado, não ter esse respeito relacionado a esse momento, é muito importante que a gente tenha e mostre para eles, né, que existem limites e não conseguir se livrar do trabalho, vai para casa e fica ali o tempo todo pensando nisso. A agenda lotada, eu confesso que quando eu saí da faculdade era o meu sonho. Quando eu fui entendendo que era uma agenda lotada e o cansaço que isso trazia para mim, eu criei o termo agenda essencial. É aquela agenda que tem a quantidade de pessoas que eu dou conta de atender e que me dá um retorno financeiro significativo e que eu consigo ser efetiva ali, alcançar um resultado com o meu paciente. Então, hoje eu falo que eu almejo, né, nesse tempo aí de clínica, não uma agenda lotada e sim essencial. Tá? E aí isso realmente tem funcionado. Por quê? Minha agenda está fechada. Ela estava fechada até o mês de julho. Mas eu abri e logo já fechei de novo. Então, ela é uma agenda essencial. Ana, ela é lotada? Você trabalha das 8 às 22? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm essa visão de agenda. Não, gente, eu não trabalho das 8 às 22, tá? Eu trabalho ali das 8 até às 17h30, mais ou menos, que é quando depois eu vou pegar meu filho na escola. Então, eu trabalho dentro desse período. E eu trabalho 3 dias na semana só em partes, que na segunda eu organizo o atendimento, então é dia de trabalho também. A sexta eu acabo deixando para atender um ou outro ali, mas ir médico, fazer essas coisas. Então, eu tenho, a minha agenda essencial ficou dessa forma. Ana, o teu modelo de agenda é o melhor modelo para todo mundo? Não, gente, vocês vão olhar qual é o melhor modelo para vocês. E também atender em horário de almoço. É tão interessante que eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, você não tem horário mesmo? Eu falei assim, não, mas nem na hora do almoço? Eu falei, eu almoço. Então, assim, a gente precisa se posicionar muito relacionado a isso, tá? Deixa eu só ver aqui que tem algumas mensagens aqui, eu quero ir lendo. Tá. Ah, o Ronaldo perguntou, deixei ele curioso. O Ronaldo perguntou qual é o meu esquema mesmo, vou falar. Aí a Lara escreveu autossacrifício e a Tawana falou que ela precisou sair. Muito bom, te deixei curiosa, né? Curioso, né? Tá. Gente, o meu esquema, vou trazer aqui, é um esquema de autossacrifício, que é esse olhar de querer cuidar, de querer fazer. Então, assim, paciente que vem para a clínica com uma demanda que diz de ideação suicida, eu me envolvo muito, né? Porque eu não quero que essa pessoa faça isso. Ana, mas é característica de todo mundo. Mas, assim, é um esquema que eu tomo muito cuidado para eu não me perder. Ah, danada, mas você falou que tem esquema de autossacrifício, mas tem uma agenda essencial? Porque por conhecer o meu esquema, por saber o quanto é difícil eu poder lidar com tudo isso, é que eu criei quais são os limites dentro do meu esquema, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, tá? Então, é algo que eu tomo muito cuidado, e esse é um esquema de autossacrifício, e defectividade também. Tanto que lá na faculdade, quando a professora falou aquilo, ativou o esquema de defectividade. Nossa, eu não sou boa o suficiente. Eu vou trazer para vocês aqui uma situação, porque assim, na minha infância, eu
acreditava que eu não era boa o suficiente, porque a minha irmã, ela era inteligente, ela se dedicava. E não tem aquela história que quando o irmão come brócolis, parece que o outro fala não gosta de brócolis, porque parece que o irmão não pode seguir o mesmo caminho. Então eu acreditava assim, bom, se a minha irmã é inteligente, eu não posso ser. Mas já eu falo um pouquinho mais. Porque eu tenho aí quais foram as origens dos meus esquemas também. Tranquilo? Vou dar sequência aqui. Peraí, gente, eu tô com o mouse. Agora vai. Então, esse é o momento do roleplay. Eu vou fechar a tela aqui daqui a pouco para aparecer só eu e o Júnior na tela, mas eu vou trazer esse contexto do roleplay com o esquema do terapeuta ativado.